Começar a nossa aulinha de hoje. Função do segundo grau, cálculo diferencial integral, professor Renato Padilha. Função do segundo grau, também chamada função quadrática, né? O gráfico é uma parábola e a forma é essa aí. Pode ser f de x aqui ou y, tanto faz, tá? Pode ser f de x aqui ou y, tanto faz. ax2 mais bx mais c. O a é o coeficiente de x2, o b é o coeficiente de x e o c é o termo independente de x, não tem x. Observe que os expoentes são decrescentes, ó. 2, 1 e aqui x elevado a 0, que é 1, uma vez c é c, aí desaparece. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A, aqui o A só pode ser positivo ou negativo, o A, tá? Ele não pode ser nulo, porque se for nulo, isso aqui vai dar zero e fica uma função do primeiro grau. Bacana? Então tá aí a forma da função do segundo grau. Identifique os coeficientes da função quadrática. Y é igual a 2x2 menos 3x mais 5. Aqui é uma função quadrática. Esse que representa o A são chamados de coeficientes. Aqui o B e aqui o C. O A é 2, o B é menos 3 e o C é 5. Essa é a forma completa da função do segundo grau. Essa é a forma incompleta. Observe que está faltando o termo C, ó, o termo independente. E outra coisa, está desorganizado. Ó. O A está aqui e o B está aqui, ó, porque o A é o coeficiente x2. A forma normal seria essa aqui, menos 6x mais 3x mais 0. Aí ela toda completa, ok? O A é menos 6, o B é 3 e o C é 0. Bacana? Vejamos agora a forma canônica, a forma de Bhaskara. ax2 mais bx mais c igual a 0. Fórmula de Bhaskara. Aqui Bhaskara, indiano, tá? Da Índia, surgiu na Índia essa fórmula. Como é que eu faço para encontrar as raízes ou zero? O que são raízes ou zero? São números que zeram o polinômio do segundo grau. Se você substituir onde tem x o valor da raiz, ele vai zerar. É o único número que zera, são as raízes ou zero. Como é que eu faço para encontrar as raízes? Daí a fórmula de Bhaskara. Menos b, menos esse valor aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de b2, menos 4ac, isso tudo dividido por 2a. Menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac por 2a. Essa expressão dentro do radical nós chamamos de delta. b2 menos 4ac é o nosso querido delta, tá aí ele. Representado por essa letra grega, delta, é o b2 menos 4ac, ok? Esse númerozinho aqui, ó. Ele não pode ser negativo, tá? Tem que ser zero ou positivo. Resolva a equação do segundo grau. x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Vejamos os coeficientes. O A é 1, quando não aparece vale 1. O A é 1. O B é menos 5, está aqui o B é menos 5 e o C é 6. Vamos substituir agora na forma de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Menos, que é da fórmula. O B é menos 5, bota entre parênteses, mais ou menos o B, menos 5, bota entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é 6. Só estou substituindo as letras pelo valor numérico dele. 2 vezes o valor de A, que é 1. Menos com menos dá mais 5, mais ou menos, raiz quadrada. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá menos com menos dá mais 25. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6 dá 24. Você poderia fazer o produto de sinais também. Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Aí fica menos aqui, aí faz o produto. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, sobre 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser igual a 5 mais ou menos raiz quadrada. Aqui 25 menos 24 dá 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Eu botei logo 1 aqui sobre 2. Bom, chegando nessa parte sem a raiz, o que você vai fazer? Encontrar o x1 e o x2.
Quem é o x1? É o positivo, é o 5 mais 1 sobre 2. Quem é o x2? É o negativo, é o 5 menos 1 sobre 2. Só que 5 mais 1 por 2, aqui dá 6 por 2, 3. Aqui seria uma das raízes. E a outra raiz, 5 menos 1, dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, os dois números que zeram o polinômio seriam o 2 e o 3. Vejamos se ele zera mesmo o polinômio. Vejamos se o 1 zera o polinômio. Observe que 1 não é raiz. Ó. 1 ao quadrado dá 1. Aí 1 mais 6 dá 7. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. 7 menos 5 dá 2. 2 não é igual a 0. Por isso que 1 não é raiz do polinômio. Agora o 2 e o 3 ele consegue zerar. Nenhum outro, só o 2 e o 3. 2 ao quadrado, 4. Aqui deu 4. 4 com mais 6 dá logo 10. Menos 5 vezes 2, o x é 2. Dá menos 10. Mais 10 com menos 10, zerou. O 3 agora. 3 ao quadrado dá 9. 9 com mais 6 dá 15. Tá? Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Ora, 15 com menos 15 dá 0 também, zerou. Qualquer número diferente do 2 e do 3, ele não conseguirá zerar esse polinômio. Legal, bacana, né? Então, o que é raiz? É o número que zera o polinômio. Muito bem, a concavidade da parábola. O A pode ser positivo, como eu falei, e o A pode ser negativo, não pode ser nulo, porque senão fica uma função do primeiro grau. Esse Azinho aqui, ó. Tá? O coeficiente x2. Não pode ser nulo, pode ser positivo ou negativo. Se o A for positivo, o que é que acontece? A concavidade da parábola é para cima, tá? Se o A for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Legal? Tudo bem? Para cá agora, dê uma olhada para cá. Observe os coeficientes de A. Aqui deu 2, aqui deu 1, aqui deu 0,5 e aqui deu 0,1. Observe que ele está diminuindo, ó. Observe que ele está diminuindo. Cada vez que ele diminui, ele abre mais a concavidade, tá? Ele fica mais aberto, ó. Quanto maior o coeficiente de x2, mais próximo do eixo dos y a curva vai estar. Ela vai ficar mais fechada. Se aqui fosse um 5, a curva seria assim, ó. Aí bate aqui, aí volta, tá? E assim por diante, ok? Então, quanto maior, mais fechada a curva. Quanto menor, mais aberta será a curva. Tá bom? Vejamos para x igual a 1. Para x igual a 1, nessa curva verde aqui, vai ficar 1 ao quadrado a 1. A sua imagem vai ser 1, ó. Agora, para x igual a 2, na curva rosa, acho que é rosa, vermelha. Para x igual a 1, na curva vermelha, vai ficar 1 ao quadrado a 1 vezes 2 dá 2. Então, a imagem vai ser 2. Observe que para x igual a 1, na verde deu 1, mas para vermelha deu 2. Ó. Observe que os pontos, ó, são totalmente diferentes e faz com que ele feche ou não, tá? Aí, assim por diante. Legal? Deu para entender aí. Vamos falar sobre o delta, o B2 menos 4AC, dentro da raiz, tá? O delta, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser nulo. Se o delta for positivo, ele tem duas raízes reais diferentes, desiguais. Uma raiz é 2, outra é 3, outra é 4, outra é 5. Naquele caso, as raízes deram 2 e 3, né? 2 e 3. Observe que as raízes da equação, observe que a raiz quadrada deu 1. 1 é maior do que 0. 1 é maior do que 0. Então, por isso que as raízes foram reais e diferentes. Uma raiz deu 2, a outra deu 3. É só verificar depois no vídeo. Agora, se o delta for menor do que 0, não tem raiz real, porque não tem raiz quadrada de um número negativo, tá? Aí você para ali mesmo. Não existe. Como na verdade é o vazio. Agora, se o delta é igual a 0, tem duas raízes reais iguais. Se o delta for 0, se uma raiz é 2, a outra é 2. Se uma raiz é 3, a outra é 3. Elas são duas raízes reais e iguais, se o delta é 0. Legal? Bacana? Aqui o A é positivo, com cavidade para cima. Aqui o A é negativo, com cavidade para baixo, sem nenhum problema. Delta maior do que 0 tem duas raízes, toca o eixo do x. Esses pontos onde ela toca o x são as raízes, ó.
Ó, aqui, ó, duas raízes, quando o delta é menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, não tem raiz, significa dizer que a curva não vai cortar o eixo do x, ó. E quando o delta for nulo, ela toca num ponto, tá? Ela toca em um ponto aqui, ó. Tá certo? O eixo do x. O eixo do x representa as raízes onde ela desenvolve. Termo independente agora. É o ponto onde a curva toca o eixo dos y, tá? Você tem aqui a curva y igual a x2 mais bx mais c. Esse termo independente vai indicar onde a curva vai tocar o eixo dos y, bem aqui, ó. Se aqui é 2, então aqui o c vale 2. Se aqui é menos 10, aí o c vale menos 10. Se o c é 100, aqui vale 100, tá? Menos 10 seria lá embaixo. Vejamos um exemplo aqui, ó. Y é igual a x2 menos 2x mais 4. Observe esse 4 aqui, ó. Esse 1 aqui é positivo, eu já sei que a concavidade é para cima, esses dois números, tá? E esse 4 aqui significa dizer onde a reta corta o y. Seria mais ou menos assim, ó. Vai vir a reta, né? Pronto. Ela vem e ela corta o eixo dos y aqui, ó. Bacana? Pá. Corta o eixo dos y no ponto 4. Beleza, né? Vejamos agora o vértice da curva também importante. O vértice é a ponta lá onde ela muda o sentido da curva. Ela vem decrescente, depois crescente. Pronto, tá aí. Bacana aí, ó. O valor mínimo dela é o menor valor, vai ser esse aqui do y. Se o a é maior do que zero, concavidade para cima, ó, concavidade voltada para cima, então a função admite valor mínimo, não esqueça, tá? Se no problema pedir o mínimo da função, é esse aqui, é o y. É o y do vértice. É o valor mínimo que a função pode obter. Legal? Agora, está aí o vértice da parábola, é dado, para encontrar esse ponto, é dado por menos b sobre 2a e menos del sobre 4a. Esse aqui é o x do vértice, que é esse númerozinho aqui, xv, x do vértice. E aqui é menos del sobre 4a, é o y do vértice. Para encontrar esse número, aí você usa essa fórmulazinha aqui, ó, menos del sobre 4a. Para encontrar esse número, você usa essa aqui. Ou então faz a média aritmética das raízes. As raízes, ela corta o eixo do x. Aqui é o termo c, ó, o termo independente da curva, da função. Agora, se o a é negativo, a concavidade voltada para baixo, então a função admite valor máximo, tá? Ó, aí, ó, voltado para baixo é o valor máximo. Então, se no problema pediu o valor mínimo, é esse aqui. E se no problema pedir o valor máximo, é esse aqui. Ok? Esse é o valor máximo. É o y do vértice. Esse aqui é o valor máximo da curva e aqui é o valor mínimo da curva. Tá? Legal? Bacana? Então, menos b sobre 2a e menos del sobre 4a. Vamos dar um exemplo aí. Dada a função f de x igual a x2 menos 10x mais 21, tem a função do primeiro grau, do segundo grau, calcule. Eu quero que vocês calculem as raízes ou zero, quero que você calcule o vértice dessa função. Eu quero que você faça o gráfico, veja a concavidade, se é para cima ou para baixo. Calcule o domínio contra domínio, o conjunto imagem, ponto de mínimo, no caso se vai ser ponto de mínimo ou ponto de máximo, e estudo dos sinais. Vamos ver o primeiro. F de x igual a x2 menos 10x mais 21. Quem seria as raízes ou zero? É só igualar isso aqui a zero e resolve a equação do segundo grau. Tá? Só igualar isso aqui a zero e resolve a equação do segundo grau. Ou então você fala o seguinte, aqui representa a soma e aqui representa o produto quando aqui for 1, tá? Me diga dois números, tem que trocar o sinal aqui. Me diga dois números que é a soma dá 10 e o produto dá 21. A soma dá 10 e o produto dá 21 é 3 e 7. Se você não quiser fazer pela fórmula de Bhaskara, você pode fazer aqui logo direto, tá? Agora esse método, se aqui for 1. Ok? A soma dá 10 e o produto dá 21, o 3 e o 7. 3 mais 7 dá 10, aqui fica o local da soma, e 3 vezes 7, 21, aqui fica o local do produto. Então tá aí as raízes, tá? Vamos calcular o vértice. O vértice vai ser menos b sobre 2a. O b é menos 10, ó, então vai ficar menos, que é da fórmula, menos 10 sobre 2 vezes. O valor de a é 1, menos com menos dá mais, 10 dividido aqui dá 2, 10 por 2 dá 5. Então eu já sei que o x do vértice é 5, tá?
Você também poderia fazer, para encontrar o x do vértice, fazer uma média aritmética das raízes. Ó. Soma 7, 3, 10, dividido por 2, 5. Dá a mesma coisa, que é bem mais fácil. Ó. Uma outra maneira de encontrar o x do vértice. Esse número aqui, soma e divide por 2. Tira uma média aritmética. 3 mais 7 dá 10, divide por 2 dá 5. Pronto. Uma outra maneira. Ou então menos b sobre 2a. Agora, para encontrar o y do vértice, menos delta sobre 4a. Menos, quem é o delta? B2 menos 4ac sobre 4a. Menos, quem é o b? Menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a é 1 e o c é 21. Substituir. 4 vezes o valor de a, que é 1. Menos 10 ao quadrado dá 100, que fica menos 10 vezes menos 10, dá 100. Menos com menos dá mais, né? E aqui vai ficar menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 21 dá 84. 4 vezes 1, 4. Então vai ficar menos 100 menos 84 dá 16. Dividido por 4, resposta menos 4. Então o y do vértice, aí eu já coloquei aqui menos 4. Tá aí a ponta onde ela faz a curva, né? Tá certo? Aí é o y do vértice. As raízes já encontrou e o y do vértice. Agora eu vou esboçar o gráfico. Tá aí o gráfico dele aqui, ó. Eu boto, primeira coisa que você coloca é exatamente o termo dependente. Marca o termo dependente, ela tem que passar por esse ponto. Depois eu coloco as raízes, ó, 3 e 7, ó. Boto as duas raízes, ó, 3 e 7, ok? E agora o vértice da parábola. Vértice da parábola 5 e menos 4. Aí é o vértice da parábola. Pronto, beleza. Pronto, já está feita a curva aí, bem legalzinho. Com esse termo C aqui, com as raízes e o vértice, acabou-se, tá? Só precisa o C e as raízes, você já sabe o comportamento dela. Bacana? Concavidade dela para cima, né? Concavidade para cima, porque o A é positivo. Se for negativo, concavidade, mesma coisa, concavidade para baixo. Tá? Se for negativo, o gráfico é o mesmo, só ele muda o sentido, só isso. O que vem agora mais? O domínio. Domínio da função são todos os valores de x que tocam na função. Então, sempre vai ser os reais, tá? A função quadrática, ó, qualquer x aqui toca na função. Ó, esse x aqui tocou na função e tem a sua imagem, ó. Esse x aqui toca na função e tem a sua imagem. Esse aqui toca na função e tem a sua imagem. Esses dois números aqui, a imagem é 0, ó, tá? E para esse x aqui igual a 0, a imagem vai ser 21 no caso. Legal? Aí são as raízes. E aí é o vértice da parábola. Domínio real são os valores de x que tocam na função. Agora o contradomínio, isso aqui é sempre real, tá? Esses dois números na função quadrada sempre são reais. Real, real. Toda vida. Domínio e contradomínio, real, real. Vejamos agora, contradomínio é o eixo dos y, tá? É sempre real, satisfaz a todo real aqui. Vejamos agora o conjunto imagem. O conjunto imagem são os valores de y da função. Tem as raízes, a imagem, aí é o vértice. Agora a imagem seria isso aqui, ó. Seria essa distância daqui para cá, do menos 4 até o mais infinito, ó. Exatamente são os pontos aqui, ó. São os pontos da curva, ó. Outro ponto, esse pontinho aqui, ó, esse ponto bem aqui, ó, negativo, aí vai ter a sua imagem, tá? Observe que aqui embaixo não tem nenhum valor que toca na curva, tá? Para você observar a imagem, é só passar retas horizontais, ó, aonde ela toca a curva, ó. Então, o último ponto que ela toca a curva é nesse ponto aqui. Aqui embaixo ela não toca mais, ó. Então, a imagem é daqui para cima, ok? Representado por esse espaço aqui laranja aqui que eu coloquei, ó, tá? Do menos 4 até o mais infinito. Legal? Como seria a notação? A notação seria a imagem da função é igual ao y pertencente aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual a menos 4. É assim que você nota a imagem da função, tá bom? A imagem tabular. Tabular significa dizer que tem as chaves. Tabulação. Imagem tabular. Ponto de mínimo. Seria o vértice, né?
Aqui é o termo dependente, as raízes, vértice, pronto. O ponto de mínimo é esse pontozinho aqui, ó, o ponto de mínimo, tá? Ó, o ponto de mínimo é esse ponto aqui, ó, esse ponto. Agora o valor mínimo dela, o valor mínimo é esse aqui, ó, o y do vértice, tá? Importante é esse aqui, é o valor mínimo da função. Legal? Esse 5 aqui é tirar a média aritmética, toda vida, ó, pode ser também, ó. 3 mais 7 dá 10 por 2, 5. E aqui, se você não quiser usar aquela fórmula do vértice, que é menos delta sobre 4a, você pode substituir 5 aqui, ó, aí você vai encontrar menos 4. Aonde tem x, 5, aonde tem x, bota 5. Calcula f de 5. Fica 5 ao quadrado dá 25, menos 10 vezes 5 dá 50, mais 21. Aí faz os cálculos, aí dá menos 4. Tá bom? Bacana, né? Bacana mesmo. Show? Aqui vai ficar menos 5 ao quadrado dá 25, com mais 21 dá 46, né? Aqui 10, menos 10 vezes 5 dá menos 50 mais 46 dá menos 4. Você também pode calcular a f de 5 aqui, ó. Tá? Encontrar o y. Se você calcular f de 3 aqui, aí dá 0, o y vai dar 0. Se você calcular f de 7 aqui, aí vai dar 0. Se você, aqui é 21, é o y, tá? Se você colocar aqui seria 0, x igual a 0, tá? Ó, quem seria a sua imagem? Aí seria f de 0. F de 0 aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, 21, ó. A f de 0 é igual a 21. Então esse ponto aqui é o 0, 21, esse ponto aqui é o 3, 0, esse ponto aqui é o 7, 0 e esse ponto aqui é o 5 e menos 4. Bacana? Então está aí o ponto de mínimo, 5 e menos 4 é o ponto de mínimo dela. É o menor valor, agora o menor valor que a função pode assumir é esse aqui, tá? O ponto é esse, agora o menor valor que ela pode assumir é menos 4. É o menos delta sobre 4a. Bacana demais, né? Estudo de sinais agora. Onde a função ela é positiva, onde a função é negativa. Botei o termo independente, as raízes. Ok, aí, olhe para cá agora. Observe que essa função aqui, desse lado aqui, ela é toda positiva, ó, tá acima do eixo do x. Aqui também ela é toda acima do eixo do x. Agora, nesse intervalo aqui, a função está abaixo do eixo do x. O que é que significa dizer aqui? Qualquer valor de x que você pega aqui, a sua imagem é negativa, ó. Ele está dizendo isso, ó, qualquer valor de x, a sua imagem é negativa nesse intervalo aqui, ó. Mas qualquer número que você pega nesse intervalo, menor que 3 e maior do que 7, a sua imagem vai dar positivo, ó, o y vai dar positivo, tá? Esse sinal que aparece aqui mais são os y's, positivo, ele está dizendo que os y são positivos. E esse menos que aparece aqui, ele está dizendo que nesse intervalo de x, os y são negativos, só para lhe avisar isso aí, tá? E é fácil ver, quando a curva fica abaixo do x, aí você bota menos, quando a curva fica acima do x, você bota mais, tá? Aqui sempre vai ser o mesmo sinal de A, ó, mesmo sinal de A, ó, mesmo sinal de A, toda vida aqui vai ser mais, e aqui no meio vai ser contrário o valor de A, o sinal de A, legal? Sempre entre as raízes. Onde aqui a função é nula? A função é nula onde? Nas raízes, aqui são as raízes, ó. Quando x for 3 ou quando x for 7, tá? A função vai ser nula, o f de x é 0, tá aqui o 0, ó, a sua imagem. Aonde é que a função vai ser maior do que 0? Positiva. Para todo x menor ou igual a 3, não, menor que 3, que igual a 3 seria 0, né? Ou para todo x maior do que 7. E qual seria os valores de x que a função seria negativa? A imagem negativa. Para todo x entre 3 e 7. Ok? Para todo x entre 3 e 7. Pode ser o 4, 5, 6... inteiros, e pode ser outro número, 3,3, 3,7, 4,2, qualquer número aqui, você tem uma imagem negativa. Vamos dar um exemplo aí. Seja fg funções dos reais definida função quadrática dada pelas funções. Está aqui a função f, é uma função de concavidade para baixo, toca o eixo dos y no ponto menos 12, né? E está aqui a função g, que é uma função de concavidade para cima e toca o y no ponto 17.
seja m o valor máximo da função de f e n o valor mínimo da função de g. Tá? Então o produto m vezes n vai ser igual a quê? M é o máximo de f e n é o mínimo de g. Então vamos lá, vamos calcular esse produto m por n. Exemplo 2. Vamos lá. Tá aí as duas funções. Primeiro vamos calcular o máximo de f. O máximo de f vai ser o y do vértice, tá? Menos delta sobre 4a. Menos, quem é o delta? B2 menos 4ac sobre 4a. Menos, quem é o b? 8 ao quadrado, menos 4. O a é menos 1 e o c é menos 12. Fazendo os cálculos, menos 8 ao quadrado, 64. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 48. 4 vezes menos 1, mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Então vai ficar menos... Essa diferença aqui dá 16, 16 negativa. Não, positivo. Essa diferença dá 16 positivo. Está aqui 16. Só que esse menos com esse menos, eu botei logo mais 4. E 16 por 4 dá 4. Então esse m grande, o máximo que ela pode ter, o máximo que a função pode ter é para y igual a 4. Tá? E a função g, que ele chamou de n, o mínimo que ela pode ter, como seria? É menos delta sobre 4a. Menos delta é B2 menos 4ac sobre 4a. Menos, que é da fórmula, o B2. O B agora é 8. Ó. Menos 4 vezes o valor de A é 1 e o valor de C é 17. 4 vezes o valor de A que é 1. Então vai ficar menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 17 dá 68. Dividido por 4. Essa diferença aqui é maior. Essa diferença aqui vai dar menos 4. Ó. 64 menos 68, vai ficar menos 4. Então vai ficar menos com menos, vai ficar mais. 4 dividido por 4 dá 1. Então o m vale 4 e o n vale 1. Tá? Ele quer o produto, m por n, 4 vezes 1, 4. Resposta. Vamos dar uma olhada na resposta lá. Tem a resposta, né? Resposta 4, só dá uma olhadinha. A opção correta, C de casa. Como ele queria saber o produto de m por n. Bacana, né? Muito bom, tá aí, você dá uma olhadinha, tempinho que você tiver, vai estudar. Aqui é uma atividade para os meus alunos fazer, bem simples, dado uma função, segundo grau, uma função quadrática, determine as raízes ou zero, aí você vai fazer pela forma de Bhaskara, as coordenadas do vértice, o seu gráfico, fazer o gráfico, já com esse ponto aqui, que é o C, e as raízes e o vértice, você traça o gráfico bem legalzinho, com os pontos. E o seu domínio e o conjunto de imagens. O domínio aqui vai ser sempre o real. Aí o conjunto de imagens você pega o y, você pega o y, os y do vértice para cima ou para baixo. Do y do vértice, tá bom? Obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário. Inscreva no meu canal para me ajudar, né? Eu vou colocar muitas aulas, muitas mesmo, né? Eu ensino aqui na faculdade aqui de Fortaleza, né? E eu vou passar muitas questões para vocês, ok? Muito obrigado, aquele abraço. Os alunos mandam os trabalhos, as atividades para o meu e-mail, renato.padilha@flf.edu.br. FLF, Faculdade de Lourenço Filho, ok? Tem os materiais que eu mando pelo WhatsApp para eles fazerem as atividades, mais atividades. Um abraço, né? Muito obrigado e aquele abraço. Tudo de bom para vocês.